convidamos o doutor Eduardo Machado, diretor educacional do Iraque Brasil e profissional da FMC. Formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, atua na área de manejo de resistência de insetos e proteção de cultivos, contribuindo para a pesquisa, inovação e disseminação de boas práticas para uma agricultura mais sustentável. Representante do Comitê Brasileiro de Ação à Resistência a Inseticidas, Genema, Iraque. O doutor Eduardo falará sobre o tema resistência de nematóide. Com a palavra, doutor Eduardo. Pessoal, bom dia. Tenho duas notícias boas. A primeira é que eu acho que a gente espera sair daqui hoje com recomendações práticas para o manejo da resistência a nematicidas, e a segunda é que a gente está quase na hora do almoço. Então vamos dar uma esticadinha aí um pouquinho mais, que o tema é bastante pertinente e eu gostaria de contar com a contribuição de todos. Agradecer novamente o convite, é uma satisfação para o Iraque estar presente aqui hoje. Como eu falei anteriormente, essas discussões elas são raras do ponto de vista de organizar tantas pessoas especialistas da área, e eu tenho certeza que a gente vai ter um encontro bem produtivo. Alguns pontos antes de começar a apresentação é que resistência de nematóides, a táticas de controle de maneira geral, ela é um tema que a gente ainda tem pouco conhecimento na literatura. A gente não tem muitos estudos que falem de resistência. Mas, de maneira geral, quando a gente fala de resistência, não é que não exista, é que a gente ainda não estudou. Então, provavelmente, quando a gente começa a elaborar estudos e entender o processo, a gente começa a entender alguns casos. Então, por isso que eu peço desculpa para vocês, antes de iniciar minha apresentação, que alguns dos conceitos que eu estou trazendo aqui e de exemplos, eles foram baseados em insetos, tá? Eu sou especialista em manejo de resistência e tenho formação em entomologia, então eu vou tentar contribuir ao máximo com vocês do ponto de vista do que a gente tem feito em relação principalmente na área de entomologia. Vou trazer alguns exemplos na área de nematologia, mas que vocês também, como especialistas, nos ajudem como a gente pode usar essas informações para, por exemplo, inserir num programa de manejo de resistência de nematóides. Falando um pouquinho aqui do Iraque, primeiramente, para quem não conhece o Iraque, ele é um comitê técnico-científico, ele reúne diversas empresas, né, do setor químico. Hoje nós temos 14 empresas que fazem parte do comitê, com cerca de 54 membros ativos dentro do comitê, em que o principal objetivo é a discussão e promoção de estratégias de manejo da resistência de inseticidas, acaricidas e também nematicidas, tá? Então, nós temos assembleias anuais por ano para discutir estratégias de manejo, de maneira geral. Como nós nos organizamos, então? Nós temos a diretoria executiva e também nós temos grupos técnicos. Dentro desses grupos técnicos, nós temos o grupo de projetos técnicos, nós realizamos monitoramento da resistência a diversas pragas do ponto de vista entomológico, como Spodoptera frugiperda, cigarrinha do milho, Helicoverpa parmígera, e nesse sentido nós temos também o comitê educacional de marketing e subgrupos. E aqui eu queria salientar que nós temos 2 subgrupos. Por que a existência de subgrupos? Porque são temas mais específicos. Por exemplo, biotecnologias, como eu falei anteriormente, como tecnologias BT. Nós temos um subgrupo específico para falar e tomar ações sobre isso. Uso de área de refúgio, o refúgio estruturado, como a gente constrói toda essa parte do ponto de vista técnico. E também o grupo de trabalho que nós chamamos de Genema, que é o grupo de trabalho que a gente tem para tocar no tema de nematóides. E aí nós temos como consultora a Andressa Machado, que nos ajuda muito na tomada de decisão e também de estratégias para o manejo da resistência de maneira geral. Como que nós nos organizamos? O Iraque, Brasil, ele é um braço do Iraque internacional. Então, tudo o que acontece no Brasil, nós temos um comitê global que tem a mesma estrutura, praticamente. No comitê global, nós temos um líder, né, que também é o John Wiles, da Corteva, e no Brasil nós temos como líder a Marina, que também é da Corteva, ou seja, a mesma empresa
que é líder do segmento, para ter uma melhor relação e conversa. Como que funciona, então? Nós temos atuações em conjunto e, principalmente, as decisões e estratégias, elas têm um alinhamento técnico com o global. Por quê? Às vezes, os problemas que nós estamos enfrentando aqui no Brasil podem ser problemas também que já foram visitados na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, e a partir disso nós não tomamos ações apenas em nível Brasil. A gente consegue auxiliar também outros países e, da mesma forma, eles conseguem auxiliar nós aqui do ponto de vista do Brasil. Então, é uma forma que a gente trabalha já do ponto de vista também de inseticidas. Qual é o objetivo geral? Auxiliar em estratégias de manejo da resistência de nematóides a táticas de controle. Esse é o objetivo do GENEMA, de maneira geral, e é assim que a gente busca trabalhar. Essa era a parte que eu tinha que fazer, que era a introdutória do comitê. Agora, então, eu vou buscar a gente discutir e criar um consenso do que pode ser e o que não pode ser resistência de nematóides a táticas de controle, principalmente falando de nematicidas. O Alex já me ajudou um pouquinho antes aqui, e esse é um slide que eu acho muito bom de maneira geral. Por causa que essa pergunta aqui é uma pergunta que está no cotidiano do produtor. Quando ele compra um produto, o que ele quer? Ele quer aquela eficácia que foi dita que ele deveria ter. E está tudo bem, é isso, a molécula ela foi produzida para atingir um nível X. Mas quando a gente tem uma falha de controle, ou, por exemplo, o produto ele não nos deu o controle que a gente esperava, uma das principais razões levantadas é a resistência. O que a gente fala de maneira geral é que nós temos diversos outros fatores que podem impactar na eficácia de um produto para depois a gente realmente ter certeza se é por causa de uma redução na suscetibilidade da praga, que levou à resistência e levou a uma falha de controle em doses recomendadas. Isso a gente vai dizer que é resistência. E falar de resistência é um tabu, porque geralmente a gente relaciona a resistência com falha de controle e que produtos não vão mais funcionar. É isso que a gente tenta trazer, que não é bem assim. A gente consegue ter um manejo, a gente consegue restabelecer muitas vezes a suscetibilidade, a gente consegue ter estratégias de rotação que favorecem produtos que às vezes não estão performando tão bem, para que a gente consiga atuar nesse sistema dessa maneira. Então, dentro de tudo isso que está falando, eu colocaria a degradação microbiana e a variabilidade intraespecífica de populações como um dos pontos a serem investigados, por exemplo, na área de nematologia. A gente trabalha muito com raças, né, de nematóides. Eu vou citar 2 exemplos da entomologia, que é a lagarta do cartucho do milho. Nós temos 2 raças identificadas no Brasil, que é a raça arroz e a raça milho. Elas ocorrem muito, por exemplo, no Rio Grande do Sul. A diferença de suscetibilidade dessas raças é diferente. Então, eu espero que a raça milho ela é naturalmente mais tolerante que a raça arroz. Nós temos publicações na literatura disso. Então, quando eu falar dessas espécies, eu vou ter que olhar de maneira diferente, porque não é resistência. Uma é mais tolerante que a outra. Então, a minha base de comparação ela vai ser diferente. Então, eu vou ter que entender qual o meu referencial para embasar o meu resultado. Mosca branca, eu tenho o biótipo B e o biótipo Q, muito bem caracterizado no Brasil. Qual é a diferença? O biótipo B ele é mais suscetível a produtos. O biótipo Q, ele tem uma suscetibilidade totalmente distinta. As doses que eu utilizo para controlar o biótipo Q não são as mesmas, porque ele é mais tolerante. Então, eu não falo de resistência, eu falo de tolerância. Então, acho que essa compreensão aqui, e não é novidade também, ela vai ser muito importante quando a gente falar, por exemplo, num programa de detecção e monitoramento de resistência a nematicidas. Porque raças, elas provavelmente têm diferenças de suscetibilidade. Elas têm diferenças enzimáticas naturais que desintoxicam uma molécula. E aí a gente vai ter que diferenciar o que realmente pode estar sendo resistência e o que não é. É uma característica natural daquela raça ou biótipo, seja como nós estamos definindo. Então, o último passo, depois que a gente já investigou tudo o que veio antes, é resistência. E aí, como que a gente trabalha do ponto de vista para identificar isso?
Se eu falar para vocês que antes de lançar um produto, nós já temos indivíduos que são capazes de sobreviver àquele produto e eles são resistentes àquele produto, vocês acreditariam em mim? Essa é uma teoria já muito antiga, a gente tem como marco aqui algumas publicações de Gurgel em 80, que o Iraque ele entende a resistência como uma característica pré-adaptativa. Nós já temos indivíduos em baixa frequência com capacidade de sobreviver a produtos que nem foram lançados. Só que o que acontece? Ou são mutações ou diferenças enzimáticas que, no caso, estão em baixa frequência. Então, a gente tem até uns números teóricos que a gente consegue estudar dessas populações que já existem no sistema. O que a gente faz para levar uma falha de controle devido à resistência? A gente seleciona. E seleciona como? Geralmente fazendo um mau uso dos produtos, ou seja, não rotacionando o modo de ação, utilizando o mesmo inseticida mais de uma vez na mesma safra, em diferentes gerações da minha praga. Isso faz o quê? Que eu selecione organismos que estavam em baixa frequência, esses organismos eles aumentem na população, em algum momento a frequência desses indivíduos resistentes é tão alta que vocês vão começar a ver no campo falhas em doses que anteriormente controlavam esses indivíduos. Então a gente entende resistência como uma característica pré-adaptativa, que ela já existe, é natural, é normal ocorrer o processo. O que a gente busca fazer? Minimizar esse processo e retardar que esse processo ocorra, para dar longevidade às moléculas e também auxiliar vocês com maior eficácia por maior tempo. Então, eu não estou dizendo que não vai acontecer. Eu estou dizendo que tem como evitar. Evitar que a gente chegue nessa frequência crítica, que aí vocês vão ver falhas no campo devido a esse processo e que aí as estratégias são mais difíceis de retardar. Mas a gente pode evitar antes. Então, esse é um dos conceitos básicos, e eu sei que teoria é chata, mas eu tenho que trazer para vocês, para a gente ter consenso no conceito, para a gente definir depois as estratégias, tá bom? Então, para isso, eu preciso de variabilidade genética. E eu acho que aqui, dentro da nematologia, a gente tem um dos principais condicionantes para evolução da resistência, que é a variabilidade genética. A gente tem muita variabilidade genética dentro das populações de nematóides que a gente estuda. E isso me gera mais probabilidade de seleção, tá? Então, de maneira geral, para mim comprovar que a resistência, o que o conceito nos traz? O conceito geral é uma redução hereditária, ou seja, aquela população parental que a gente chama que está no campo, ela pode estar apresentando uma menor suscetibilidade por vários fatores. Então, eu vou estudar a progenie daquela população, ou seja, a descendência dela. Porque para ser resistência, ela tem que passar para a progenie essa característica. Então, a partir do momento que eu estudo a progenie, eu vou entender se doses que anteriormente controlavam indivíduos dessa população passaram, então, a não controlar a população suscetível de referência. Então, se eu não tiver referencial, não tiver linhas básicas bem estabelecidas, eu tenho uma dificuldade grande de dizer que é resistência. Então, esse é um dos pressupostos que a gente pode discutir melhor, que a gente vai ter que entender melhor como a gente caracteriza nessa área. Mas o principal, ou seja, eu estou dizendo que doses que anteriormente controlavam, passam a não controlar da mesma maneira. Agora vem a pergunta principal, qual a aplicabilidade prática disso? Eu posso ver redução de suscetibilidade em estudos in vitro. Esse resultado ele vai me dar razões, por exemplo, de 10 ou mais vezes. E aí eu vou perguntar, essa redução na suscetibilidade, ela tem aplicação prática? Ela se reflete em dose de bula? Então, o estudo de resistência prática, ele é extremamente importante, ou seja, a evolução da resistência no campo que reduz a eficácia de um inseticida, nematicida, e tem consequências práticas para o controle de pragas. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, que vocês vão entender melhor esse processo e o que quer dizer eu ter um resultado de laboratório e esse resultado se aplicar no campo. Então, essa distinção vai ser importante aqui do ponto de vista de estratégias, tá bem?
De maneira geral, como que a gente trabalha com detecção e monitoramento de resistência? A gente pode trabalhar com local específico, pode trabalhar, mas de maneira geral, num programa, estabelecendo um programa, a gente precisa entender a suscetibilidade de diferentes regiões. Isso é muito importante para mim não tomar conclusões baseadas em apenas alguns locais. Entender essa variabilidade, ela é de fundamental importância. Tu trouxe muito bem isso para nós anteriormente. Então, isso é importante, porque eu tenho variações, dependendo do meu local. Então, nesse sentido, coletas representativas são muito importantes. Se for o caso apenas do Mato Grosso, coletas representativas no estado, regiões que eu tenho mais uso de produtos, com regiões que eu tenho menos uso, dentro da mesma área, regiões que eu tenho foco de problema, com talhões que eu não tenho problema, entender a presença de raças dentro dos meus talhões, a variabilidade dessas populações, para aí eu conduzir estudos de suscetibilidade. Quais são os principais estudos que a gente conduz de maneira geral? A gente coleta essas populações, leva para o laboratório. No caso aqui, a gente pode fazer estudos in vitro e aí entender, através, por exemplo, de curvas de dose e resposta, a diferença na suscetibilidade dessas populações. Esse é o primeiro passo, isso se chama baselines, ou seja, linhas básicas de suscetibilidade, para a gente entender o inicial. Esse é o trabalho inicial que deve ser feito, entender a suscetibilidade das populações. Depois disso, a gente tem diferentes maneiras de interpretar o resultado. Eu vou trazer um exemplo baseado aqui, tá, em inseto, e depois eu vou trazer uns exemplos que tem na literatura de nematóides, que alguns cientistas têm tentado estudar e usando muito também esse modelo de entomologia. Como que a gente faz isso do ponto de vista teórico? Vamos imaginar que essa população sus é uma população de referência. Aqui, a variabilidade intraespecífica, ela não é um fator determinante para a diferença de suscetibilidade. Eu tenho uma baixa variabilidade, ou seja, as populações elas são similares geneticamente. É a mesma espécie e eu não tenho raças. Nesse sentido, eu coletei uma população em uma região, que seria essa SP, no caso aqui é São Paulo, e aí eu fiz uma curva de dose e resposta, que é a curva de dose para um produto, que vai de 1 ppm, por exemplo, a 1000. Eu estou com uma diferença aqui de 1000 vezes em relação à primeira dose. A minha curva da SUS, eu vou calcular a concentração letal ou a concentração efetiva, que controla 50% dessa população. Então, eu sei que aquela dose ali estimada controla 50%. Aí eu coletei a minha de campo aqui. Fiz uma curva e estimei a minha concentração letal 50. Ao mesmo tempo que eu coletei uma população da Bahia e fiz uma curva para ela. E eu já falei, opa, essa curva aqui está mais acentuada, eu estou precisando de mais dose do produto para controlar essa população aqui. O que quer dizer isso? Se eu anulei todas as condições de variabilidade genética, degradação microbiana, esquece tudo, está tudo contemplado, é tudo muito parecido. O problema aqui é a resposta ao produto. Nesse sentido, eu vou dividir a CL50 da população de campo pela suscetível e a gente chama isso de razão de resistência. E é um fator que a gente baseia as nossas decisões. Pelo que a gente tem visto em todos esses anos de monitoramento, quando eu começo a ter uma razão de resistência que é maior que 10, e eu investigo molecularmente essas populações, eu começo a ver que essa população, ou ela tem mutação no sítio-alvo, ou ela já tem um aumento em atividade metabólica maior, ou seja, ela tem variações na suscetibilidade, que favorecem que ela tolere mais produto do que a minha população de referência. E ela é hereditária, então é resistência. A gente vai dizer que é resistência. Agora, qual que é o ponto aqui que fica a pergunta? Essa razão de resistência, que é uma das maneiras de se ter resultado e entender resistência, essa razão de 15, 20, 30 vezes, de 2 vezes, de 500 vezes, qual a implicação prática dela? Essa diferença na suscetibilidade, ela me leva a menores taxas de controle do produto?
E aí que fica um dos principais estudos do ponto de vista de resistência. Eu fazer estudos em planta. Eu isolar os fatores de solo e fazer o estudo com essas mesmas populações também em planta, em doses recomendadas, comparando com uma população padrão para entender se ela deixou de ser suscetível. Então, eu complemento esse estudo com estudos de resistência prática. Essa é a maneira geral que a gente tem feito para detecção e monitoramento de resistência. Trazendo isso como alguns exemplos práticos, acredito que a maioria aqui conhece a cigarrinha do milho, que é uma das principais pragas no Brasil e que a gente teve até algumas instruções normativas para controle dela. Tem um trabalho enorme da Embrapa sendo feito para identificar isso. E em 2021, se teve um surto populacional da cigarrinha no Brasil. E uma dos questionamentos que se teve era qual? É se esse processo aqui de aumento na ocorrência da cigarrinha nós tivemos um aumento no uso de inseticidas. O que os produtores começaram a reportar? Falha de controle. Aí a pergunta era a mesma que eu trouxe lá inicialmente. Essas falhas de controle, elas eram devidas só à resistência ou nós tínhamos outros fatores envolvidos no processo? A resistência pode ser mas claro que nós temos outros fatores que vão influenciar no manejo do inseto. Então a pergunta ela sempre surge de maneira similar. Nós temos um problema, esse problema aumenta, nós utilizamos produtos para controle, então uma das perguntas sempre é: a resistência pode estar envolvida diminuindo a eficácia? Então, quando surge essa pergunta, a gente fez o quê? Em conjunto com a CropLife Brasil, foi estabelecido um programa de monitoramento da resistência à cigarrinha do milho no Brasil, em conjunto com o professor Celso, na Exalc, que é referência na área de resistência, e nós fizemos a coleta em 2 safras de 12 populações de diversas regiões no Brasil. Essas populações elas foram levadas para o laboratório. Aqueles estudos de suscetibilidade com diferentes doses e curvas, nós fizemos para todas essas populações. E aí o que nós encontramos? Que quando eu avaliei carbamatos e organofosforados e comparei com uma população de referência, as curvas elas estavam muito próximas. Eu tinha uma razão de resistência menor do que 10 vezes para a maioria desses ativos, que é de um estudo publicado. Esse machado aqui, no caso, sou eu, porque eu fiz o doutorado do professor Celso. Então, naquela época, eu tive a oportunidade de trabalhar com essa praga. Então, nesse estudo, nós identificamos que aqui, para esses produtos, nós não tínhamos respaldo na literatura para dizer que era resistência. A gente diz que abaixo de 10 vezes pode ser uma variação natural na resposta. Ou seja, eu estou dizendo que se eu aplico 10 gramas em uma área e na outra eu necessito aplicar 100, eu ainda considero isso de maneira natural. Que isso pode acontecer, é uma variação que eu espero. Então, eu estou dizendo que só acima disso eu vou considerar como prováveis casos de resistência. Não que a evolução não está acontecendo, mas que provavelmente eu não tenho implicação prática. Mas para algumas populações, já por exemplo da Bahia, a gente já encontrava razões de resistência aqui de 20 vezes, que nos gerou um alerta. Mas quando eu investiguei piretroides e neonicotinoides, a minha razão de resistência já era mais de 90 vezes. Aí aqui fica a pergunta. Resistência, do ponto de vista teórico, sim. Mas não necessariamente, como eu falei, eu ter redução na suscetibilidade me implica em falha de controle. Então, o que a gente faz para acompanhar? Um estudo prático. Pulverizamos a dose de produtos em doses recomendadas, isolados, né? Por causa que aqui eu tenho que ver o efeito da molécula. E, a partir disso, estudos em planta. E o que a gente viu de maneira geral? Que onde eu tinha carbamato e organofosforado, eu tinha um maior controle nas diferentes regiões. Naquelas regiões que eu tinha, por exemplo, início de problema, até em moléculas que eu tenho maior suscetibilidade, eu já estava observando redução na eficácia em doses recomendadas. E naquele cenário que os estudos de redução de suscetibilidade me apontaram redução de suscetibilidade, eu vi também redução de eficácia em doses recomendadas. Ou seja, sim, um dos problemas da cigarrinha do milho em termos de controle é resistência a alguns ativos desses grupos químicos, não é para todos.
E nesse sentido, o que a gente recomenda? A rotação. A gente fazendo a rotação de modos de ação, a gente consegue melhorar o controle, evitar percas e ainda a gente tem a contribuição para o manejo de resistência. Então, esse é um dos estudos que eu acho que serve de molde para um início de programa. E a partir disso, o Iraque fez o quê? Nós temos boletins técnicos lançados, né, em nosso site, falando desses casos, a publicação na literatura desse estudo, e também um folder que vai falar o quê? Do manejo integrado de pragas, outras estratégias para ação em relação à cigarrinha do milho. A gente recomenda a rotação de modos de ação, seguindo as janelas de aplicação do comitê, e a partir disso a gente trabalha então com esse sistema. Então não é só identificação e monitoramento, são ações para prevenir e retardar a evolução da resistência. Em relação à nematologia, nós temos 2 estudos na literatura, eu acho que servem de molde para o modelo. Um dos principais dele é esse estudo conduzido aqui nos Estados Unidos, em campos de golfe. E indo brevemente nesse estudo, o que eles fizeram aqui? Os cientistas eles usaram uma área modelo. Nessa área, eles separaram plots, então áreas menores, em que eles fizeram aqui, no vermelho, como vocês vão ver, foi uma área delimitada sem exposição a nematicida. Então, não teve exposição nessa área por 4 anos. Na área aqui caracterizada como A, nós tivemos a exposição ao nematicida 4 vezes em um ano, e isso se repetiu por 4 anos, ou seja, seleção durante 4 anos sem estratégia de manejo. Na área B, eles fizeram durante 1 ano o uso de 4 aplicações. Depois disso, então, foi levado para o laboratório, todo o processo então, de isolamento, e em estudos in vitro, com avaliação de 24 e 72 horas, eles avaliaram então, a mobilidade desses organismos. O que se viu de maneira geral em 2 doses distintas? Se vocês forem olhar aqui, em termos de mobilidade, sempre aquela população que foi coletada da área sem pressão de seleção, ela apresentava um maior controle em relação às áreas que foi exposta. Quando a gente avalia em 72 horas, essa diferença ela continua, até por causa que esse nematicida, ele tende também, tem trabalhos na literatura que mostram que a população ela pode voltar a se mover depois que eu retiro ou diminuo o residual do produto. Então, avaliando em diferentes horas, eu consigo isolar um pouco esse fator. E da mesma maneira, a gente consegue ver que quando foi coletado populações em áreas comerciais, aqui com o uso do produto, em relação a áreas sem tratamento, a gente vê que as áreas que eu tenho utilização, elas sempre apresentaram, de maneira geral, uma redução na suscetibilidade. Então, esse estudo é um marco assim, para a área de nematologia do ponto de vista de resistência. É um dos principais estudos que a gente tem na literatura hoje, porque eles usaram populações da mesma área, em áreas que continuam sendo aplicadas, em áreas que não foram. Então, eu isolo alguns fatores que podem estar envolvidos com o processo de evolução e não ser resistência. Mas o que eu queria trazer aqui, de maneira geral, é que a evolução ela é possível. O que a gente precisa entender a partir disso é qual a aplicação prática. Ou seja, o que isso se reflete, por exemplo, em doses recomendadas, em diferentes tipos de solos, como que a gente avalia isso de uma melhor maneira. Então, para finalizar aqui, que o meu tempo já deu, aqui eu deixo para vocês outro estudo que também tem na literatura, de maneiras de se avaliar a suscetibilidade e também fazendo a análise molecular dos casos. Foi identificado o aumento de enzimas de desintoxicação que podem estar envolvidas com o processo de evolução de resistência. E no final o que fica é sempre a dúvida, mesmo que o conceito seja atendido, qual a implicância disso, a aplicação disso? A gente precisa entender também de maneira prática quais são as recomendações, quem sabe através de níveis, né? Níveis de risco de redução de eficácia a partir, por exemplo, da suscetibilidade dessas populações. Então, para finalizar, nós temos aqui alguns desafios a serem levantados do ponto de vista de resistência para entender esse processo, isolar os fatores, né, como biodegradação, variabilidade intraespecífica, tolerância natural,
a gente precisa de uma metodologia padronizada para estudos, né? O quanto mais realística, melhor. Estudos básicos de resistência, estabelecimento de baselines, estabilidade, custo adaptativo e resistência prática. São sugestões que eu colocaria num plano para um estabelecimento de um programa de monitoramento de resistência a nematicidas. Proposta de ações, a gente já enviou elas, então a gente pode discutir mais amanhã, mas a adoção da rotação de modos de ação para evitar a sobreposição do mesmo produto em diferentes gerações do organismo é importante, porque é isso que leva à seleção. Como eu mostrei, a gente seleciona. E usando o mesmo modo de ação, a seleção aumenta. No longo prazo, vocês vão ver isso no campo. E, de maneira geral, estratégias que já foram comentadas aqui. Por fim, ações do Iraque. Para quem adentrar o nosso site, nós temos a classificação dos modos de ação. Então, nós temos um folder online, declaração de risco também, que vocês podem se basear para definir posicionamento e rotação de modos de ação para evitar a resistência. Nós temos em bula a classificação dos nematicidas, então todas essas estratégias estão na bula do produto, fica disponível para o produtor olhar lá e ter um conhecimento do que rotacionar. Isso é um programa feito para as outras áreas. Nós temos um aplicativo com os modos de ação para ser verificado, então vocês podem ter isso também na palma das suas mãos. E na semana passada,